Caio, em graus ou texturas diferentes, isso não é um pouco o que acontece na alma da maioria das pessoas, que ao invés de se entregar numa relação aberta com Deus, projeta isso num pastor ou numa igreja ou numa doutrina, enfim. E certamente essa projeção vai levar à decepção, que na medida que acontece vai sendo transferida para Deus, porque ele misturou tanto as coisas e não sabe mais o que fazer. Talvez não seja o retrato da maioria das alminhas que estão por aí. Com certeza absoluta ou é. Porque o cara, você veja a prova disso, é que o cara sai de uma igreja e ele mesmo se designa desviado de Deus. Veja como estava embolado. Porque ele cultuava tanto o pastor, o grupo, a doutrina, a frequência, o templo, o prédio, o pacote, tudo aquilo ali era divino. Era o santo virou sagrado, e ali não é nem o santo, é o material físico fetichizado, se sacralizou na mente dele, se simbiotizou com a ideia que ele tinha de Deus, de modo que no dia que vem o escândalo, e ele sai, ele mesmo se autodesigna como desviado de Deus e de Jesus, que é o que a gente vê toda hora. Aí você diz, mas por que você está desviado de Deus e de Jesus? Você comeu sua mãe, matou seu pai, achou gostoso e quer fazer mais, blasfemou contra os céus, a terra e o Espírito Santo. O que aconteceu com você? Não, eu briguei com o pastor, não vou mais lá. Descobri um monte de satanagens lá dentro e não vou mais, e por isso eu estou desviado. Você encontra no posto de gasolina, na farmácia, na padaria, na loja, em tudo que é lugar, encontrou, pastor Caio, tudo bem com o senhor, tudo bem. Escuta, onde é que o senhor está pregando mesmo, hein? Eu vejo o senhor na internet, no YouTube. Aí eu do YouTube empurro para ele se entubar na Vem Ver TV, digo, vai lá que nós temos um YouTube sem pausa, 24 horas, a Vem Ver TV. Ah, é? E onde é que o senhor está pregando aqui em Brasília? Aí você diz aonde é ele, ai meu Deus, eu estou precisando ir porque eu estou desviado há 6 anos. Desviado. Aí você diz, mas por que você está desviado? Você não crê mais em Jesus? Não, Deus me livre. Não crê mais na palavra? Não, eu leio todo dia. O que é? Você não gosta mais de nenhum vínculo com Deus? Parou de orar, por exemplo? De colocar diante dele as suas ansiedades? Não, é o Senhor, se não fosse o Senhor eu morreria. É por que você está desviado? Não, é porque eu deixei a comunhão da igreja, já tem 5 anos que eu não participo da ceia, que eu não vou mais ao templo. E por quê? Ah, porque não dava, pastor. O pastor era um enganador, um aproveitador. Eu descobri que era só hipocrisia para todo lado. Eu fui falar e fui maltratado. O cara disse que se eu quisesse ficasse quieto e nunca mais abrisse a boca. Eu não aguentei, eu tentei, mas depois de um tempo eu não suportei, eu saí, então eu estou desviado. E ele se sente um ser de algum modo excluído. Conquanto ele diga que Jesus é Jesus, Deus é Deus, a palavra é a palavra, tudo isso, mas na emoção dele, ele se percebe como um ser exilado, justamente por causa desse culto ao pastor, ao prédio, à congregação, à irmandade, à doutrina e aos vínculos sociais que ali dentro se estabeleceram e que se simbiotizaram com a ideia de Deus que o indivíduo tinha construído. Isso é um fato dos mais peremptoriamente perceptíveis à nossa volta. E muitas vezes esse desviar pode ser um grande presente, justamente para ele se desconectar dessa percepção. Eu sinto, outro dia eu estava conversando com um amigo que veio aqui nos assistir, ele estava me dizendo que ele viveu uma fase muito rebelde, né, há algum tempo. Eu estava dizendo a ele que às vezes essa rebeldia é bem-vinda. É claro que você não vai permanecer num estágio rebelde a vida inteira, de crítica, não é isso. Mas a rebeldia que, não sei se era o caso dele, a gente não entrou em detalhes, mas que te desconecta
justamente dessa simbiose, de incluir na visão de Deus tudo que não é Deus. A gente encontra a manifestação de Deus, sim, na comunhão, na igreja, enfim, em tantos lugares. Mas não é, e aquilo não é Deus. Eu acho que a percepção dessa diferença evita, inclusive, que as pessoas se decepcionem, até para não projetarem expectativas em alguém simplesmente porque ele está com um terno em cima de um púlpito falando, lendo a Bíblia. Pô, imagina aquele cara pelado cagando, é só isso. Pois é. Putz. Sacudindo depois de xixi, escarrando uma verdinha. Uma verdinha? Pelo amor de Deus, aí o cara fica olhando, parece menino olhando para a professora. Minha professora não faz cocô, minha professora não peida. Não é? Minha professora é aquela coisa, né? É um anjo. Ninguém imagina, é Gabriel fazendo cocô, né? Ele não faz, também não come. Não urina, mas também não bebe, né? Não peida, mas também não sabe o gosto de um repolho, né? Nem de uma feijoada. Agora, o resto, meu irmão, todos peidaram. E merecem da graça de Deus. Carecem da graça de Deus. Todos peidaram. Igualmente carecem. Carecem do bom ar, da graça divina. Do Glade. Glades. Parece até língua estranha, né? Glades. Crianoverias de Marióvenas Lenderskaias. Ou então tá americana, oh my Glade. O que foi? Nosso som tá vindo aí de dentro, gente boa, Kennetiana. E aí? Falar em línguas, Caio, posso contar um caso aqui rápido? Pode, Fernando rapidinho. contou pra gente que o irmão do Fernando é aviador, piloto de avião. Trabalha numa empresa aérea. Fernando aqui do caminho. Fernandão, brother. Albernaz. Aí ele contou que o irmão dele parou o avião assim, aqui do aeroporto. Aí desceu, na hora que ele saiu, tinha uma mulher na cabine aqui, do lado de trás do avião, a outra lá na frente. Aí uma gritou para ela assim, Rabtoglade! Aí a outra, tem não, mas Rabutar! Aí o cara olhou e falou, que é isso? O pessoal está falando em línguas? Né? Você falou do Glade. Aí ele parou assim, ficou escutando aquele troço, aí virou para comissário e falou, que é isso que você falou? Eu perguntei para essa Rabtoglade. Já botou Glade? Aí eu gritei, não botei não, mas Rabutar. Olha só lá da Paraíba. Imagina a cena, Caio. Agora só pro pessoal saber o que é. Uma de cada lado. Rabtoglade! Botei não, mas Rabutar. Isso é do mesmo pessoal que fala da Rural Raiatolá, né? Aquela música, tem uma música da Rural Raiatolá. O R lá é bem... E aí, bro? Caião, eu fui traído na igreja que eu congregava por obreiro ciumento. Eu pregava, era pastor, ensinava na escola dominical, liderava jovens, mas fizeram minha caveira para o pastor e o pastor foi a favor deles. Hoje tenho medo de me relacionar com esses crentes ou de qualquer igreja pior. O pastor é meu irmão de sangue. Ou de qualquer igreja. E o pior, é porque ele não pontuou. O pastor é meu irmão de sangue. O que devo fazer, Caião? Já estou em outra igreja, mas só vou 2 dias na semana e nunca mais fiz o que eu fazia na obra de Deus. Quem me dera aqui no Caminho da Graça o pessoal viesse 2 dias por semana. Ele está reclamando que eu só estou indo agora 2 vezes. Antes ele ia todo dia. Ah, com certeza. Né? Devia ser, né? Porque, ó, ensinava ia mais ao templo do que em casa. Hein, Caio? Ensinava na escola dominical, que é um dia. Liderava jovens. Era obreiro. Então já dá 3, né? Pelo amor de Deus. 3 não. Para cada atividade dessa tem mais 3 embutidas. Ah, é, Caio? No mínimo. Nossa, o cara tava então, atolado. O cara tá ali de plantão.
Nossa. Todas as Na noites casa do Senhor. Na casa do E Senhor. ele acha que está pecando por estar só 2 dias. 2 né? dias. Não Você tá vê legal. como ele ainda está nessa, né? Tão profundamente arraigado nesse espírito que é no meio evangélico. Tem em Samuel o seu grande paradigma. Diz que a mãe de Samuel, a Ana, e o pai Eucana, quando tiveram Samuel e não podiam ter, a Ana disse: eu vou dedicá-lo ao Senhor. Por isso o nome Samuel significa entregue, dado a Deus. E aí ela foi e entregou, assim que desmamou Samuel, ela entregou ao profeta Eli no templo. E o Samuel cresceu no templo e na presença do Senhor. Então, quando eu era menino, por exemplo, era o sonho de toda mãe. Quem me dera meu filho crescesse no templo e na presença do Senhor. Todo mundo que ia para o seminário ouvia isso, né? Naquela palavra, está indo como Samuel, porque ele está dedicado ao Senhor para crescer no templo e na presença do Senhor. Aí é criando aqueles hamsters. É tudo hamster. Tudo hamster, que não sabe o caminho da vida, vão ficando uns alienados. O único mundo que existe é esse aqui, ó. É o aquário aqui, ó. São os serizinhos do aquário. Aí ele agora está assim angustiado porque ele está sendo posto no aquário 2 vezes por semana. E está sendo obrigado a viver no rio ou no mar. E 2 vezes por semana só é que ele vem ao aquário. Aí ele está assim meio angustiado, porque ele estava acostumado, como o irmão é o dono do aquário, ele estava acostumado a passar dia e noite no aquário. E ao invés de celebrar a libertação dele, de uma vida tão pequena, tão estreita, tão idolatradora de homens, de prédios, de programas, de sistemas, de vínculos que vão se transformando em semideuses para nós. Porque a fraternidade da igreja, depois de um tempo, quando ela é idolatrada, ela é composta de semideuses. São semideusezinhos que estão ali com a gente. De modo que a gente tem uma expectativa em relação a eles quase divina. E também tudo que eles fazem tem um impacto de um Deus que caiu do paraíso aos nossos olhos. E como eles vivem pulando de cabeça na bagaça, ou aprontando para todo lado, o cara tem uma tendência enorme a fazer processos amargurantes e entristecedores e depressivos quando o olhar dele é esse e a expectativa dele é esse. Então, mano, você achou um lugarzinho legal para estar, é bom congregar. Agora, seja moderado, manere. Eu ia dizendo madeirado. Não, maneirado. Maneirado. Seja moderado, manere. Isso. Né? Vá com calma. Aquilo é um prédio, o encontro é o encontro. Se é bom. Se não está bom, procure um que seja legal. Não idolatre pessoas, tenha relações humanas sadias com o próximo. Sem idolatria, sem grandes expectativas. Todos peidaram. E todos carecem do Gleides da graça de Deus. Aí eu me lembrei de uma entrevista que eu vi essa semana de um ex... A entrevista já é um pouco antiga, mas eu revi essa semana, de um ex-frei da Igreja Católica que foi expulso por uma série de razões. E aí perguntaram para ele o seguinte, aí depois ele se casou tal, e perguntaram para ele o que mudou na sua vida depois que você se casou. Ele falou, olha, na sua relação com Deus, ele falou, minha relação com Deus não mudou nada. Mudou na coisa prática de saber quanto que eu ganho, dinheiro, tomar conta, enfim, supermercado, essas coisas. Mas o desligamento com a instituição me abriu os olhos para algo que dentro eu não percebia, que é esse movimento de Deus no padeiro,
nas pessoas, nas ruas e naquilo que não está necessariamente envolvido com as malhas da religião. O movimentar de Deus fora das malhas da religião foi o que mais me surpreendeu, me levando à conclusão de que se o movimento, se o cristianismo não ir para um olhar mais secular, isso segundo o termo que ele usou, da vida, ele vai se encerrar e se fechar e morrer dentro de si mesmo. Acho que em graus diferentes a gente está vivendo um pouco disso. Se a gente projeta na instituição, na religião, seja ela qual for, numa pessoa, Deus, a gente vai achar que o nosso serviço àquela instituição, àquela pessoa, representa o servir a Deus, quando na realidade servir a Deus está na vida. Desconectar esse tipo de pensamento, de visão, eu acho que é essencial para a gente começar a entender como as coisas funcionam. É só aí que a saúde começa a se estabelecer. Pai, eu não te peço que tu os tires do mundo, e sim que tu os livres do mal. Se o cara quiser entrar numa de que ele vai sair do mundo para viver num mundo paralelo, que é essa proposta da igreja, ela não se oferece para ser uma comunidade, sociedade humana alternativa. Ela se oferece para ser uma comunidade paralela, alienante. E aí o sal fora do saleiro, o sal no saleiro, né? E naturalmente o ponto de vista vai ser a partir da sua própria alienação. Afinal de contas, a gente sempre enxerga o outro a partir de nós mesmos. Então, se eu me fecho numa comunidade, num mundo, a comunidade é boa, mas se eu me encerro ou me fecho nela, a minha visão vai ser capenga, vai ser limitada no mínimo. E você vai ajudar a estragar aquilo que um dia foi bom. A saúde de uma comunidade está no fluxo e no refluxo renovador das visões que não ficam em claustro ali dentro, mas que vão e vêm renovando o processo sempre, e sempre, e sempre. Braulio, Peraí, Caio. temos 10 minutos só. 10 minutinhos. É porque o Word correu aqui, eu me perdi, eu estava fazendo a colagem. Ah, é? É porque todos peidaram e todos carecem da graça de Deus, tem que colocar no meu arquivo aqui. Né? Eu estava colocando aqui nos meus anais. Nos seus anais. Os anais do Braulio. Os anais tem que colocar, essa frase é genial. Entendeu? Aí não dá, né, cara? Eu me perdi completamente. Parece até uma reunião de oração lá na casa do papai e da mamãe. Eles estavam lá há 40 e tantos anos, que toda terça-feira tem uma reunião de oração lá, né? E desde 1970, então tem o quê? Quantos anos? 42 anos. 42 anos. Então, toda terça-feira, nunca houve de não haver. Nem quando meu pai morreu, ela não houve a reunião de oração. Houve. E ao lado da casa morava uma família de japoneses com seus filhinhos nascidos no Brasil, que brincavam muito com os irmãos do Daniel, que eram pequenos ali, o Levi, a Milena, e estavam sempre ali misturando, brincando. Eles moravam lá com papai e mamãe, estava aquela coisa sempre muito junto de crianças. E aí chegou a terça-feira à noite, reunião de oração, as crianças foram lá para trás, e os japonesinhos botaram uma escadinha na casa deles. A reunião acontece na garagem e tem uns vazamentos, aquilo que lá na Amazonas a gente chama de combogó. Não sei se aqui se chama assim, esses tijolos com desenho furado, entre o final da parede e o telhado, que é para deixar o ar circular e a garagem não ficar tão quente, abafada. Aqui tem isso também. Então combogó lá no alto. E eles botaram ali a escada e eles estavam lá, dois japonesinhos, né, um menino e uma menina, assistindo a reunião. Aí o povo cantou, leram a Bíblia, papai falou, mamãe falou. É uma reunião assim onde as pessoas dão testemunho, pedem oração, cada um contribui, não sei o que e tal, com alguma coisa. Tem lá a dinâmica. Aí no final, antigamente, todo mundo pegava e botava numa cestinha uns pedidos de oração escritos. E quando acabava a reunião de oração, o papai orava por aqueles pedidos e o povo ia embora. Às vezes, mesmo antes do povo ir embora, eles queimavam aquilo numa panela assim que tinha no jardim. Eles jogavam aquilo ali, tocavam fogo e simbolicamente dizendo, bom, isso tudo aqui já era. Já era. Bom, agora já não é mais assim. Mas os japonesinhos estavam lá em cima.
Aí quando chegou esse momento final de darem as mãos e orarem pelos pedidos de oração, ali a garagem cheia, e povo de mãos dadas, em círculo, no meio da oração alguém deu um peido, né? Eita! Só que não foi aquele que conseguiu sair nos... Não, foi um traque, né? Não foi na maciota. O bichinho saiu como lambreta maltratada. Uma Ave Maguete. 2 tempos. 2 tempos. Aí quando soltou, o pessoal só ouviu. Papai disse que quase morre de rir. E mamãe também só ouviram aquelas vozinhas assim, com aquele sotaque amazonense dos 2 japonesinhos dizendo assim: Eras, eles peidaram. Eras é uma expressão local, né? Assim, tipo, uau, que é isso? Eras. Eras é um susto, né? Eras. É o putz. Putz. Eras, eles peidaram. Aí veio aquilo do céu. Como é que chama o negocinho? Combogó. Eles estavam combogando. Eras, eles peidaram. Aí veio do céu, o papai achou o máximo. Então isso virou até brincadeira lá em casa, assim, quando uma coisa meio perplexante acontecia, alguém dizia: Eras, eles peidaram. E aí? O pior é quando dá positivo, né? Positivo. Quando dá positivo é quando o fedor da hora. Que até o anjo foge. Exatamente. O anjo chega e diz: irmão, fica aí. Ele pode fazer até barulho. Mas eu vou dar uma volta no quarteirão e volto já para te guardar. Ele pode fazer até barulho, mas tem que dar negativo. Tem que dar positivo. Isso não tem jeito. É aquele que acaba noivado, né? E aí? Caião, 2 casos rápidos aqui. Sou pastor e ontem mesmo me veio uma irmã me questionando que tem sonhos eróticos comigo, cara. A irmã tá cantando aí. O marido dela é nosso irmão e é da Polícia Civil. Ele tá preocupado com a patente do cara. Não quero pecar, porém da Polícia Investigativa, né? Da Civil. A Civil é... Não é da militar, não. Tu só vê o que tá acontecendo. A Civil vai atrás, hein? Exatamente. Não quero pecar, porém minhas forças estão acabando. Pô, é só olhar pro símbolo do negócio do cara lá. Ela foi cantar ele. O que eu faço, Caião? Em nome de Jesus. Tem que parar com isso. Tem que chegar e dizer: olha, a melhor coisa é chegar e dizer: olha, de chamar a menina e dizer: você veio aqui me dizer aquilo porque você esperava dentro de mim uma resposta positiva. Pois eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que você está livre disso, porque eu não quero nada com você. Nada. De você eu só quero a irmandade e a fraternidade. Se você não puder entender isso, eu não sei como você vai compreender, mas ainda que você saia daqui desse grupo, eu não irei atrás de você para alimentar essa doença. Ele tem que ter essa macheza espiritual para dizer isso. Porque se ele ficar na chivação, no Cerca Lourenço, no encontro aqui, no sorrisinho, e aí ela vai olhar, e ela vai dizer, e ele sabe que ela está pingando, né? Que ela está andando e as perninhas dela estão pingando, que as tetas estão durinhas, aí os lábios dela vão ficar cada vez mais molhados, ela vai olhar para ele daquele jeito, como quem diz: me socorre, me salva. Se ele não tiver essa coragem de pegar o machado e cortar, mesmo no meio da tentação dele, mas e se ele ficar de diálogo com ele mesmo a respeito, ele vai dançar. É amputar, né? Ele tem que amputar. Ele tem que ir lá no meu site, caiofabio.net, escrever a palavra tentação. Tentação, que é o pão da necessidade. Ou escreva a palavra pão, mas por tentação você acha um texto que eu escrevi faz uns 25 dias. E lá tem uma quantidade enorme de outros textos a respeito de tentação. Pelo amor de Deus, vá lá, leia e faça exatamente o que eu estou dizendo a você como seu irmão, em nome de Jesus, para fazer. Mas fazer mesmo, fazer com o facão na mão. Não dá para ir, meu amigo, com leque e nem com espanadorzinho de
de pena de pavão. Negócio desse a gente pega e a gente corta. Pá! Se não tiver a coragem de pegar e de cortar, vai dançar. E se você ficar tentando criar para você um diálogo com a tentação, você vai fazer o araquiri, meu. Vai ser, araquiri na sua própria vida. Não fique dialogando com a tentação, não fique tentando vencê-la pelo argumento, porque a tentação com a qual a gente dialoga é invencível nos argumentos contra nós mesmos. Se você dialogar com a tentação, já é sinal de que você se entregou ao caminho de ser vencido pelo argumento da tentação. Dialogar com a tentação já é o araquiri contra a própria existência. Em nome de Jesus, dê crédito ao que eu estou lhe dizendo, porque eu sei exatamente o que eu estou lhe falando. Sei para dar muitas voltas na terra acerca do que eu estou lhe falando. É assim que é assim que se faz, é assim que se procede. Gente boa, Deus nos abençoe, o nosso tempo acabou.